Olá, meus amigos, aqui professor Eudécio Neco e vamos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre introdução ao tecido conjuntivo. E o que é que nós vamos estudar hoje? Bom, sobre o tecido conjuntivo nós vamos estudar a sua origem e as suas funções, as células do tecido conjuntivo, a matriz extracelular e a classificação, já que temos vários tipos de tecido conjuntivo. Então vamos embora. Bom, para começar, é importante a gente entender que todos os nossos tecidos, eles originam-se a partir de folhetos embrionários, ou folhetos germinativos, né? Esses folhetos embrionários, folhetos germinativos, são oriundos lá da terceira semana de desenvolvimento, quando se forma o disco trilaminar, que é justamente a ectoderme, mesoderme e endoderme. Ok? Então, essas células trabalham juntas para organizar e assim formar os tecidos. Então vamos ver como é que de que folheto germinativo surge o tecido conjuntivo. Então, depois da fertilização, a gente tem os estágios de mórula. Então a gente vai passando por vários estágios: mórula, blástula, gástrula, até que no estágio de gástrula nós temos a formação do terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Então aqui nesse esquema nós podemos observar que as células pluripotentes, que estão entre a quinta e 14º dia depois da fecundação, podem formar uma diversidade de estruturas celulares, desde células sanguíneas a neurônios a músculos. E elas vão formar no estágio de blástula, então seria um blastocisto. O estágio que posteriormente acontece ao de blástula é justamente a gastrulação. Então nós temos a formação do zigoto, a blástula e a gástrula. No estágio de gástrula, a gente tem dois caminhos possíveis: a formação de células germinativas, com os espermatozoides e ovócitos, que são as células reprodutivas, ou a formação dos três folhetos embrionários: ectoderme, formando a epiderme, sistema nervoso central e células da crista neural, que vão dar origem ao sistema nervoso, coluna vertebral, também ao nervo trigêmeo e as inervações da face. Com a mesoderma nós temos o somitos, tecidos ósseos, sistema urinário, genital também, né? E temos também o revestimento de cavidades internas do corpo, cavidades corpóreas, com a mesoderme. E a endoderme, sistema digestório, glândulas anexas e o sistema respiratório. Então, assim nós temos uma diversidade celular. Células que, quando juntas, formam tecidos, que vão formar desde neurônios a estruturas epiteliais, né, como tecido epitelial, como essa célula roxa corada em roxo aí bem no meio, a célula epitelial, células musculares, né, que vão formar tecido muscular, e assim por diante. Então a origem do tecido conjuntivo é justamente da mesoderme. Esse tecido ele é ricamente vascularizado e apresenta substâncias intersticiais e um polimorfismo celular, ou seja, nós apresentamos vários tipos de células dentro desse tecido conjuntivo e eles vão exercer várias funções. E as suas substâncias intersticiais, ou a matriz extracelular, também vai apresentar vários tipos de peculiaridades. Mas uma das características mais importantes do tecido conjuntivo é que ele é um tecido vascularizado. Então vamos ver algumas das funções mais evidentes desse tecido? Então vamos lá. A associação entre as várias partes do organismo. Então eles estão associados a feixes musculares, como as fáscias, aponeuroses, que sustentam algumas estruturas musculares e ligam até mesmo a estrutura do epitélio, ou até mesmo as lâminas basais do epitélio. Sustentação do corpo, preenchimento de espaços, acolchoamento de vasos, nervos e capilares, troca de metabólitos como oxigênio entre sangue e demais células do organismo, o que evidencia também a função fundamental na nutrição.
Principalmente aqui torna-se evidente as células sanguíneas, que é o foco aí, né, da nossa capa do slide, né, que eu trago como as células do sangue, também fazendo parte do sistema conjuntivo, tá? Do tecido conjuntivo, perdão. Além disso, nós temos outras funções também, como a função de defesa do organismo, pela quantidade de substâncias que ele produz, né, na sua natureza especial, como as células que oferecem condições especiais contra o combate de micro-organismos invasores, agentes patogênicos, e podem também disseminar-se pelo todo o organismo, né, com essa função de defesa para o corpo. Né. É também no tecido conjuntivo um intermédio do tecido adiposo por armazenar gordura. Então também a gente encontra as características desse tecido como um tecido de propriedades especiais, de armazenamento, como é o tecido do tecido adiposo. E quais são as células que nós podemos encontrar dentro desse tecido conjuntivo? Nós temos desde fibrócitos, fibroblastos. Fibroblastos são células, blastos quer dizer células novas, recentes, né? Que são células que podem formar fibras colágenas, por exemplo, né? Ou podem se diferenciar no que o organismo estiver precisando, se for uma fibra colágena, uma elastina, por exemplo, né? Fibrócitos, macrófagos, como células de defesa, mastócitos, plasmócitos, leucócitos, todas células de defesa também. Então vamos ver cada uma delas. Os fibroblastos, eles são responsáveis pela síntese das fibras do tecido conjuntivo, e vocês podem perceber nessa imagem que eles possuem esse núcleo ovalado. Então o que vocês percebem em roxo é justamente os fibroblastos. Em rosa é a matriz em que esse tecido está imersa. Pode ser as fibras colágenas ou outro material intersticial. Tá? Então eles possuem um núcleo bem evidente e as células são as células mais comuns do tecido conjuntivo. Nós também temos os fibrócitos, né, que possuem núcleo fusiforme, né, enquanto que os fibroblastos possuem um núcleo ovalado. Nos fibrócitos nós possuímos aqui um núcleo fusiforme, com a cromatina densa e citoplasma também fusiforme, sem ramificações. Trata-se de um fibroblasto um pouco mais ativo, né? Seria um fibroblasto em atividade. Então nós podemos observar nesse corte histológico, desde a parte mais externa do corpo, por exemplo, ali em um tecido queratinizado, ou seja, um tecido que apresenta uma resistência, tá? A atritos, atrições. Se fosse um tecido da mucosa bucal, essa queratinização seria para suportar a mastigação, por exemplo. Né? Então toda essa parte identificada em seria a queratina. Tá? Ali em 2 nós temos um tecido pavimetoso, estratificado, e como ele está abaixo da queratina, ele não é um tecido queratinizado, tá? Então é um tecido mais frágil, esse tecido epitelial, tá? Pavimetoso, estratificado e não queratinizado. Em 3 nós vemos ali fibrócitos, né? Com esse núcleo fusiforme, né? Sendo mais ativo no processo de produção de fibras colágenas também. E os fibroblastos ali em núcleo ovalado. Mais para dentro, nós vamos começar a entender, né, o que é o tecido conjuntivo frouxo e o que é o tecido conjuntivo denso. Tá? Mais para dentro se a gente tivesse o número 5, o número 6, mais para dentro dessa estrutura. Mas por enquanto vamos ficar observando essa imagem quanto à sua estratificação, desde o 1 ao 4. Nós também temos os macrófagos, representando as células do tecido conjuntivo, que a principal função é justamente a fagocitose. Né? A fagocitose de moléculas, de micro-organismos patogênicos. Né? E a morfologia ela é variável, conforme o seu estado funcional. Então eles podem apresentar o que nós chamamos de polimorfismo nuclear. Nós falamos bastante sobre isso na aula de mecanismos de inflamação, parte 1. Mas vocês podem ver a atuação desses macrófagos no próprio processo de inflamação. Também nós temos uma videoaula sobre isso. É só vocês acessarem essas próximas aulas. Então eles se distinguem, né, pela sua grande capacidade de fagocitar. Né? E também o que a gente conhece como pinocitose, que seriam partículas menores, partículas mais fluidas. Né?
A morfologia dele é variável justamente pelo polimorfismo nuclear, por apresentar desde 3 lóbulos, ser trilobado, até ser pentalobado, em menor frequência. Tá? Mas o núcleo é um só, sendo que esse núcleo apresenta várias formas diferentes, né, de segmentação. Então é importante que vocês vejam a aula sobre inflamação e os mecanismos de inflamação, parte 1 e parte 2. Beleza, gente? Então vamos embora. Nós também temos os mastócitos, que eles armazenam potencialmente mediadores químicos por processo de inflamação, como histaminas e heparinas, ou seja, são aqueles caras que gostam de ver o fogo no parquinho, que é justamente por liberarem esses componentes químicos que eles acabam por atrair, por quimiotaxia, por atração mesmo, né? Outras moléculas, outros leucócitos para defender o organismo contra agressões. Né? Então, eles são recobertos por esses grânulos. É só imaginar um brigadeirão granulado. Então, os mastócitos ele tem essa função, né, de armazenar potentes mediadores químicos no processo da inflamação. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre como ocorre esse processo, basta olhar a aula de inflamação. Nós também temos os plasmócitos. Os plasmócitos, eles produzem anticorpos, ou seja, eles produzem imunoglobulinas, né? E eles têm essa capacidade justamente porque eles são ativados. Né? Eles são ativados, antes de serem plasmócitos, eles são linfócitos B. Né? Então, para poder serem plasmócitos, eles precisam sofrer um processo de ativação para a produção de anticorpos, ok? Os leucócitos, de maneira geral, eles são células nucleadas produzidas na medula óssea e são encontrados no sangue, livre e circulante, né? Com formato esférico, volume, tamanho e volume, né, superiores ao das hemácias. Então é possível ser visto num esfregaço sanguíneo. E a principal função dos leucócitos daqui vai ser bem geral, porque nós temos vários tipos de leucócitos, tá? Então a função geral é proteger o organismo de maneira imunitária. Então ele protege contra agentes patogênicos causadores de patologias, né, de doenças, utilizando para isso produção de anticorpos, utilizando para isso liberação de histaminas, de heparinas, né? Então a própria fagocitose também acontece. E aí, como exemplo, nós temos os monócitos, nós temos os linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então as células são bastante variadas. Além dessas células, nós também temos a matriz extracelular. Que matriz esse tecido conjuntivo ele detém? Em que células estão submersas sobre essa matriz? Né? Então conhecemos as células, agora vamos lá para a matriz. Então as matrizes são chamadas também de material intersticial, ou intercelular, ou extracelular. É tudo aquilo que a gente está falando fora da célula. Então é onde aquelas células estão mergulhadas. Tá? Então ela é constituída por duas porções. Uma substância amorfa, né, que não tem uma forma definida, um componente fluido, né, e fibras, que são substâncias com morfologia bastante definida. Fibras colágenas, por exemplo. Né? Então, a substância fundamental é amorfa, é formada por glicoproteínas, e a sua importância é a nutrição exercida pelo tecido conjuntivo. Então, essas substâncias amorfas vão estar repletas no seu fluido de glicoproteínas e outras substâncias essenciais para a nutrição desse tecido conjuntivo. As fibras presentes no tecido conjuntivo constituem a parte figurada, não amorfa. Tá? Então, esqueçam das células por enquanto e agora vamos falar de fibras. Tá? Então, essas partes figuradas são as substâncias que estão presentes intercelularmente, recebendo a denominação de fibras do tecido conjuntivo. Isso aqui vai ser muito importante para quando a gente começar a adentrar falando sobre o tecido conjuntivo frouxo e denso. Ok? Então, a matriz extracelular ela é constituída pelo conjunto de elementos intercelulares e ela pode variar de acordo com o tipo de tecido. Por exemplo, né, o tecido epitelial é diferente do tecido conjuntivo. Nós vimos que a matriz extracelular no tecido epitelial ela quase é inexistente, porque as células estão tão coladas por junções comunicantes e outros tipos de junções que fazem com que essa matriz extracelular ou intersticial ou intercelular quase não exista. Então seja muito
pouca, na verdade. Então aqui, já no tecido conjuntivo, dependendo de onde elas vão estar presentes, possuem elementos fluidos e fibrosos. As suas principais funções são preenchimento, resistência à compressão, meios como meio para absorção, excreção, recepção de sinais, suporte para as células, veículo para migração de células também. Então, nós temos funções variadas conforme também o tecido conjuntivo que nós estamos falando. Lembrando que nós temos vários tipos de tecido conjuntivo. E no final da aula eu vou dar esse bisuzão quais são esses tipos de tecido conjuntivo. Então, dentro da matriz extracelular, nós temos classificado aí didaticamente componente fluido da matriz, que são os polissacarídeos, né, compondo as proteoglicanas, que são proteínas associadas a essa matriz fluida, tá? E também temos componentes fibrosos, como, por exemplo, proteínas estruturais, como o colágeno. Tá? Essas fibras colágenas, elas são variadas e podem apresentar funções específicas estruturais para o corpo. Tá? Então vamos lá. Nós temos vários tipos de fibras colágenas. Nós temos até 15 tipos de fibras colágenas. Mas o que é importante que vocês perceberem aqui nessas fibras colágenas vistas ao microscópio eletrônico, que elas são estriadas, tá? Então apresentam certa resistência e elas são um emaranhado de aminoácidos, né? Aminoácidos e microfibrilas que estão emaranhadas formando o colágeno. Então nada mais são do que uma cadeia de polipeptídeo, né? Ou seja, uma cadeia polipeptídica que se combina com diversas maneiras. Então nós vamos ter essas fibras colágenas em vários lugares, né? Tanto na derme, como na cápsula de alguns órgãos, tendão, ossos, córnea, dentina, ligamentos periodontais, cartilagem, derme, na derme fetal, tecido conjuntivo frouxo, parede de vaso sanguíneo, útero, rim, tecido hematopoético, tecido linfático, né? Essas fibras colágenas também podem estar presentes. Na própria lâmina basal, entre que liga o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo subjacente, né? Que vai estar presente também essas fibras colágenas. Então, a fibra colágena, ela, assim como os fibrócitos e fibroblastos, são estruturas extremamente importantes, assim como a característica de ser um tecido totalmente vascularizado. Então nós temos a classificação dos tecidos conjuntivos de acordo com a função que ele vai exercer, como falamos logo no início da aula. Então nós temos vários: tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo fibroso, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo frouxo, denso. Do denso a gente pode se dividir em modelado e não modelado, e aí vai depender da função de que cada um vai exercer. Tá? Então bate o print, faz um pause aí e faz sua anotação, porque aqui é o que é mais importante para vocês entenderem como é que esse tecido conjuntivo ele vai se diferenciando, né? Como é que ele vai exercendo suas funções e como é que ele se classifica de acordo com as suas características, né, que ele apresenta no corpo e também bem como suas funções. Então nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele pode se dividir em frouxo e denso, e nós vamos entender porque ele é chamado de frouxo e denso, mas te adianto que, pelo próprio nome frouxo, ele vai apresentar poucas fibras colágenas em comparação com o denso, ok? E o denso, por sua vez, ele se divide em modelado e não modelado. O modelado ele vai ser muito mais resistente a trações do que o não modelado, porque ele vai apresentar ainda mais fibras colágenas e mais organizadas, presentes, por exemplo, em tendões. Né? Então vamos deixar para a gente falar um pouco mais disso quando a gente começar a falar de tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Então vamos entender que tecido conjuntivo propriamente dito se divide em frouxo, denso, modelado e não modelado. O tecido conjuntivo de propriedades especiais, veja o nome, propriedades especiais, ele se divide em dois tipos: o armazenamento e transporte. O armazenamento nós temos o adiposo, como o próprio nome já diz, pode ser uma reserva energética. Né? Quando a gente também chegar no adiposo, a gente vai ver as suas peculiaridades. Tá? E o tecido sanguíneo, ele tem a sua função de transporte de nutrientes e transporte de oxigênio. E já no tecido conjuntivo de sustentação, nós temos o cartilaginoso e o ósseo.
O cartilaginoso, por sua vez, ele pode se calcificando ao longo do tempo e se transformando também em tecido ósseo. Tá? Então, basicamente, nós temos essa classificação para entender o tecido conjuntivo. Então, são 3 classificações: tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de sustentação. Não esqueçam nunca disso, gente. Isso aqui é um bisuzão legalzão aqui que o professor Neco está dando para vocês. Ok? Muito obrigado pela participação, colaboração e quem assistiu o vídeo até o final. E aguardem no nosso canal que brevemente teremos mais novidades. Obrigado, valeu, até a próxima.